Fala galerinha, é o seguinte, se você é igual a mim, antes de mais nada não se engane, porque assim como vocês eu também assisto muito vídeo de review por aqui. Desde vídeos de unboxing até mesmo para poder trazer mais conteúdo como pesquisa de produtos mais baratos no AliExpress ou simplesmente para trazer alguma coisa nova pro canal. E ter um navegador muito bom, cara, faz toda a diferença. Então isso me deixa muito animado para vir conversar com vocês sobre o Opera. Inclusive, esse vídeo aqui é um patrocínio dos caras e desde que eu comecei a usar, desde que eu comecei a fazer os testes para esse vídeo, assim, como criador, eu tenho que admitir que mudou muito a forma como eu faço o meu trabalho, como eu passo o meu dia na internet. Virou meu navegador padrão, tá? Sem enrolação nenhuma aqui. Então, olha, para apresentar isso daqui para vocês, a primeira coisa que eu vou mostrar é como eles organizaram esse design. Eu acho que o Opera ganhou toda uma parte estética, que traz uma diferença que você tá acostumado a encontrar vários navegadores diferentes com os mesmos padrões. Enquanto que aqui a gente tem uma barra lateral que a gente vai falar muito nesse vídeo e todo um design mais clean para o usuário. Ele acaba por ser moderno, limpo e muito convidativo logo de cara. E o lado bom é que essa interface aqui ela é bem amigável, então você consegue configurar ela muito rápido. O que eu mais gosto nele são essas funções nativas que ele tem. Apesar de você ter aqui a opção de adicionar uma extensão, você não precisa delas porque as melhores funções já estão disponíveis aqui de graça, sem você ter que instalar nada extra para que funcione. E aqui eu tô falando de adblocker, de VPN, de split screen, ilhas com abas, a sidebar que vocês estão vendo bem aqui, olha, inclusive com o Gmail e o calendário do Google, tudo isso pensado para poder te ajudar de verdade. Vamos começar logo de cara aqui com o Speed Dial, que são esses sites que a gente tem aqui, que são os famosos favoritos. Eu dei uma organizada no meu de um jeito que ele fique simples e tenha realmente o que eu mais gosto de usar. A gente tem a Amazon, o AliExpress, o YouTube, o meu painel aqui de gerenciamento do canal, um site de ofertas que eu gosto, G1 e por aí vai. O bom pra mim é essa praticidade, você ganhar tempo. Toda vez que você abre o seu navegador, você economiza uma pesquisa. Em vez de a gente vir aqui, digitar o URL e tudo mais, já tá tudo aqui na cara do gol. Assim que eu abro o Opera, eu já vou jogando essas abas aqui abertas para poder visualizar uma de cada vez depois, sabe? Pra quem é criador assim como eu, sabe que isso faz uma diferença absurda no dia a dia, porque a gente tá, assim, o tempo todo pesquisando produto. Então você pula uma etapa inteira e vai direto pro que interessa. E essa imagem de fundo aqui não dá pra perceber logo de cara, mas é a mesma imagem de fundo que eu tenho no meu computador. É porque a gente tem uma parte ligada a temas aqui, cara, que ela é muito interessante. Ele tem alguns temas mais clássicos aqui embaixo, mas eu pulei isso e esse daqui foi o que eu mais gostei, né? Uma integração com o meu papel de parede para poder já deixar tudo mais confortável. Vocês podem ver pelas opções que a gente tem aqui do lado, olha, que até sons do tema você tem. Se você escolher um tema noturno, por exemplo, tá? Que é a melhor dica que eu tenho aqui para dar para explicar fácil, o som da digitação das teclas ele fica um pouco mais confortável para você usar de noite, por exemplo. E aí você tem uma galeria inteira de temas aqui que você pode explorar e testar para ver o que mais se adapta pro seu gosto. E fora essa parte de tema, cara, eu acho que a minha feature preferida aqui no Opera é essa opção aqui no topo direito, que é o Opera AI. Basicamente uma inteligência artificial gratuita para você usar no seu navegador. Isso foi construído dessa forma aqui para te dar um acesso rápido, prático e gratuito a praticamente tudo que uma inteligência artificial consegue entregar para você, levando em conta o contexto daquilo que você tá visualizando na tela. E aí vale o ponto que isso daqui é bom não só para quem é criador assim como eu, mas como para qualquer outra pessoa, inclusive estudantes e pesquisadores. O mais insano aqui, cara, é que ela leva em consideração o contexto daquilo que você está visualizando. Se eu pesquisar aqui, Firebox 320, vamos abrir aqui na Amazon o anúncio da 320. Faz um resumo das especificações dessa caixa de som. Ele já anexou aqui, tá? Vocês podem ver pelo link aqui que ele já anexou o assunto. E eu mando, já levou tudo em consideração e escreveu aqui as principais características da caixa. Aí quando eu vou gravar um vídeo pra vocês, eu já tenho um resumo que eu boto na minha tela de colinha aqui, tudo escrito, assim eu não esqueço nada, o vídeo fica perfeito, infinitamente mais fácil de gravar e postar. Isso daqui também serve para quando você tiver com várias abas abertas e você quiser levar ali em consideração na sua pergunta diversos contextos diferentes. Então se eu perguntar, olha o meu calendário das próximas 2 semanas e faz uma sugestão ali dos melhores horários para poder gravar um unboxing sem bater com uma reunião, porque eu não sei se você não sabe, mas o YouTube não é o meu único trabalho, tá? Eu tenho um outro trabalho e aí a minha agenda tem que ficar sincronizada para poder gravar os vídeos aqui para vocês sem enrolar esse conflito. Então ela vai analisar tudo, cruzar as informações com as abas abertas e com os equipamentos que eu tenho para poder ali fazer o vídeo, né? Nesse exemplo aqui foi a caixa, a Firebox 320. Aí ela vai pegar todo esse contexto, vai fazer uma análise e vai organizar do jeitinho que eu preciso. Simplesmente sensacional. E dá para fazer mais do que isso aqui ainda, porque essa IA também consegue analisar arquivo. Se eu precisar de uma resposta rápida sobre uma página online ou um arquivo, é só perguntar sem print, sem link, sem nada disso. Se eu tô pesquisando aqui um fone novo para poder fazer review, eu tenho um PDF que vai estar aberto aqui dentro do navegador com as especificações técnicas. Se tivesse um foco maior nas especificações de áudio ou na duração de bateria, ela vai lá no PDF
software recupera isso tudo e leva em conta na resposta, na análise que ela vai fazer. Instantaneamente, a IA vai trazer dados e sugestões de comparação. Para mim, isso acaba agilizando muito o workflow dos vídeos, seja puxando informação da planilha, um feedback de algum inscrito aqui, ou traduzindo o manual, mas ele pode trazer tudo para o português e deixa a pesquisa muito mais eficiente e sem nenhum esforço extra. Um outro ponto legal aqui para os estudantes ou também para os pesquisadores é que você também consegue fazer análise das fontes, tá? Para dar um exemplo prático aqui para vocês, eu vou abrir uma matéria, tá? Sobre os próximos lançamentos, rumores dos próximos lançamentos do dia 4, que a Apple deve fazer um evento no dia 4. E aqui, ó, vocês podem ver uma matéria completa. Se eu quiser, é só eu vir aqui na IA e pedir aqui para ela, verifique as fontes, por favor. Eu sou um cara muito educado. Ela faz aqui uma revisão do site, o Infomoney é, por acaso, um site confiável. Aí ele traz aqui para mim que o Infomoney cita a Bloomberg, que também é um outro veículo de imprensa muito confiável, como a fonte principal, que a matéria está vinculada pelo Estadão, as principais afirmações, as observações sobre confiabilidade, enfim, tá tudo aqui resumido para quem quer saber, ou simplesmente para quem precisa fazer uma verificação de fonte antes de publicar alguma coisa importante, né? E para quem faz review também, isso daqui é ouro, maluco. Se eu tô preparando um vídeo sobre rastreador barato, por exemplo, eu posso pedir para checar as informações da bateria, ele confirma os links corretos, já entrega tudo que eu preciso. Simples e fácil assim. Agora vamos falar um pouquinho dessa ilha de abas, porque isso daqui acaba resolvendo um pesadelo imenso para quem vive com muitas abas abertas, e eu não sei vocês, mas eu detesto o caos que isso causa no meu workflow. Vou abrir várias abas novas aqui, só para poder fazer o teste. Ó, se eu quiser, eu posso simplesmente selecionar todas essas abas, vamos fazer de conta que elas fazem parte do mesmo assunto. Eu clico com o botão direito e crio uma ilha de guias. Esse traço bem discreto aqui é o que vai recolher todas essas guias para mim. Eu posso dar um nome para ela. Por exemplo, vou nomear aqui Random, botar ela nessa cor. Eu posso fazer um clique aqui para poder recolher todas as abas de uma vez só. Vocês podem ver uma fileirinha aqui, olha. É só eu clicar de volta que joga todas as abas para aqui novamente. Se eu quiser também dá para fechar tudo aqui de uma vez, ou eu posso selecionar elas aqui, ó, do início ao fim e sair da ilha de abas e volta tudo ao normal. E nessa parte aqui de etiquetagem, você pode grupar por assunto. Show de bola. Se eu estiver pesquisando sobre um fone, eu deixo várias abas abertas sobre aquele fone ali no lugar. Se eu já estiver numa caixa de som, eu faço a mesma coisa e por aí vai. Isso ajuda você a ficar mais organizado. E se você quiser ir além, você também tem o Split Screen. E esse daqui é um espetáculo. Se liga. Eu posso vir aqui, selecionar o site A, o site B, clicar com o botão direito e criar a tela dividida. A gente vai ter aqui ambos os sites, sem eu ter que abrir uma nova janela ali de navegador, né? Colocar uma janela do lado da outra. Tudo fica centrado numa única janela do Opera. Eu posso fazer aqui, né? Eu posso visualizar duas coisas ao mesmo tempo. Nesse caso, eu peguei um site de notícia com uma coisa específica e do outro o G1, né? Na página principal. E dá para eu conseguir visualizar aqui os dois ao mesmo tempo. Aí no momento que eu não quiser mais, eu posso vir aqui e sair da tela dividida. A gente volta a ter duas abas normalmente. E você não precisa parar só em duas, tá? Porque você pode até usar 4 janelas ao mesmo tempo. Vertical, horizontal, grid, enfim. Você controla tudo por aqui. Vocês podem ver ali, ó, pelo meu setup aqui atrás, que eu uso vários monitores. E quando eu tô assim na rua, nesse caso aqui do vídeo, eu tô usando um MacBook Air como referência, a tela é de 13 polegadas. Então isso ajuda bastante, economiza ali um certo tempo, né? Como eu falei, ao invés de abrir múltiplas janelas de navegador, eu faço tudo numa coisa só. Bem mais prático. Agora vamos para uma função que muita gente gosta, né? Que é o Ad Blocker. Você evita aquele monte de propaganda que tem na sua tela. Para fazer o teste, eu vou abrir um site aqui que eu sei que tem perturbado com muita propaganda hoje em dia. E bem aqui em cima você vai encontrar esse símbolo do escudo. Apertou aqui, você vai ativar o Ad Blocker para esse site e ele vai automaticamente ali já ir bloqueando os anúncios. Só aqui ele bloqueou 13. É inacreditável como que a página fica poluída, ainda mais para esse site aqui que você tem que ficar olhando a cifra enquanto está tocando no instrumento, né? Enquanto eu falava aqui, foi até para 17 anúncios. Fica muito mais limpa a sua visualização aqui, você não vê nenhuma sujeira na tela. Show de bola. E quando você ativa o Ad Blocker de forma permanente ali no seu navegador, ele já bloqueia a propaganda antes mesmo do site carregar. Ele só fez dessa forma aqui porque eu desativei de propósito antes de gravar o vídeo para vocês verem como é que fica depois que você ativa em algum site que você já conhece. E bom, é claro que a gente tem ainda uma boa surpresa aqui no Opera, que é o VPN. Olha, não sei se vocês notaram aqui, ó, do lado do cadeado aqui do site, você pode simplesmente ativar a sua VPN. Nesse caso aqui, ele tá me mandando para uma localização ideal, mas você também pode usar uma VPN nas Américas, na Ásia, na Europa. É claro que a gente está falando de um modelo de VPN gratuito, você não vai conseguir selecionar o país exato onde você tá, mas o mais importante é que você consegue conservar esse lado da privacidade. Isso é o mais importante. Lembrando que além da opção gratuita, você também tem o Opera VPN Pro, que vai te permitir uma conexão com até 6 dispositivos em até 48 regiões diferentes disponíveis, incluindo os Estados Unidos, União Europeia, Coreia do Sul e vários outros países. Todos os navegadores, gente, eles recolhem
informações da gente quando você tá ali usando. E a vantagem de uma VPN é que ele não consegue traçar o seu perfil. Então o VPN ele protege muito a sua privacidade nesse sentido. Além, é claro, né, de você passar por uma rede privada, então você não tem dados que ficam escorregando ali, né, pela internet. Vamos falar por assim, que fica mais fácil de muita gente entender. A criptografia que ele usa aqui é o AES 256, que vai ser integrada mais uma vez sem nenhum tipo de extensão. Só de você instalar o Opera já vai ter a VPN ali para você usar. E essa proteção ela se estende inclusive para quando você se conectar em algum Wi-Fi público. Não vai armazenar suas informações pessoais, você simplesmente escolhe ali a região, vai mascarar sua localização e também vai navegar com mais segurança. Fora isso, você ainda tem a opção do VPN Pro se você quiser. Assim você pode expandir essa proteção por até mais 6 dispositivos, podendo inclusive rotear para a rede inteira da sua casa. Agora vamos falar, cara, dessa sidebar aqui, porque se liga como que é uma mão na roda. Para já você pode integrar Spotify, TikTok, Instagram, WhatsApp, Telegram, tem várias opções aqui. Se você vier aqui ó, nos 3 pontinhos na parte inferior, você pode ativar e desativar algumas coisas. Para mim, o mais importante são o WhatsApp e o Telegram, porque aqui eu já entro direto nos meus grupos do canal. Então, quando eu tenho que postar alguma promoção aqui para vocês, eu já faço isso direto por aqui. Clicou, desapareceu, clicou, apareceu de novo. Não perco tempo abrindo o Telegram aqui embaixo, indo procurar o grupo e tudo mais, já tá tudo integrado. A mesma coisa vale aqui pro WhatsApp. Quero postar uma promoção do canal, já venho aqui direto e posto sem nenhuma dificuldade. Se você quiser conectar o seu Spotify, você escuta uma música. Se você quiser ver os posts ali do Instagram, ou rolar no feed do TikTok, ou até mesmo fazer uma pesquisa, tudo isso fica acessível para você de uma maneira absurdamente fácil. Só para deixar claro, tá, gente? Não são todas essas opções que vêm de base aqui. Quando você instala, vai ter uma lista ali pré-estabelecida, mas você vem aqui nesses 3 pontinhos e seleciona o que você quer. Nesse caso, eu adicionei aqui o meu Gmail, meu calendário. Você pode colocar aqui o ChatGPT, enfim, por aí vai. Você tem que vir nessas opções e personalizar do seu jeitinho. O que vocês estão vendo aqui é o que eu gosto. O legal mesmo para quem vive de conteúdo é ter essa parte aqui do social media integrado, né? O Instagram, o TikTok, por aí vai. Realmente fica muito mais fácil do que você ficar pegando o celular o tempo inteiro para ver o feed. Então assim, se você está procurando um navegador completo e com diversas funções que normalmente são pagas, mas todas incluídas gratuitamente aqui, direto no seu PC, eu acho que o Opera realmente é uma excelente escolha, senão nem seria o meu navegador padrão. Ele vai conseguir te entregar tudo com muita eficiência, sem você pagar nada. Se você curtiu, cara, tem um link bem aqui na descrição. Inclusive, se você clicar nele, você ajuda bastante o canal e vale a pena você conhecer, já que é um software gratuito, que só tem coisa boa para acrescentar na sua vida. E dá prazer, honestamente, de fazer umas collabs com marcas que propõem um serviço tão legal e que traz tanto de positivo para vocês sem cobrar nada em troca. Claro, a gente tem serviços Pro se você quiser, mas fora do Pro eu não tenho plano nenhum. Tô aqui usando e é excelente. Fora a prata que você economiza, né? Assinando aí um ChatGPT ou outras coisas, aqui tá tudo incluído. Zero. Só alegria. Baixa para testar que você vai curtir. Confia. Se você curtiu esse vídeo, você pode largar um like por aqui, deixar um comentário, se inscrever no canal, tá? E se você baixou o Opera, testou, faço questão que você comente aqui como que tá sendo a sua experiência. No mais, eu vou deixando aqui o meu agradecimento pra Opera primeiro por ter confiado no canal para poder apresentar esse produto para vocês e também deixo o meu agradecimento para você que ficou aqui no vídeo até agora. Espero que você tenha achado esse conteúdo útil e que também traga pontos muito positivos aí para sua criação de conteúdo, desenvolvimento pessoal, profissional, enfim. Então valeu, até o próximo vídeo e tchau!